Tá querendo comprar um forno de alta temperatura e acabou de se deparar com um bem baratinho na internet? Cuidado que isso pode te dar muita dor de cabeça. Porque em alguns casos o valor que a pessoa precisou desembolsar para poder reparar uma ferramenta danificada, ela poderia facilmente ter comprado um forno semi-novo. Então nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo que você precisa entender e fazer para que você não passe por uma situação parecida e por consequência acabe se frustrando no final. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível ganhar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 pontos que você deve entender na hora de adquirir um forno de fusão pela internet. E só para deixar bem claro aqui, pessoal, nesse vídeo eu estou me referindo à aquisição ou possível aquisição de um forno de alta temperatura usado. É claro que caso você vá adquirir um forno novo, você deve ir direto nas empresas que produzem esse tipo de ferramenta, para que, além da garantia, você também tenha um suporte direto da própria empresa. E lembrando que já estão abertas as inscrições para a Maratona Garrafa de Ouro, onde lá eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para transformar a garrafa de vidro em uma renda mensal que pode superar facilmente os R$3.000. O link vai estar aqui embaixo. Em relação à aquisição de fornos de alta temperatura usados e trazendo aqui para o universo da vidrofusão, a gente chama esse tipo de forno de fusão ou forno de fusão, como é mais comum de se falar. Então assim, muitas pessoas quando estão iniciando, quando pretendem iniciar, sejam pessoas comuns, artistas ou artesãos nessa área, elas acabam recorrendo à internet como forma de pesquisa principal para saber primeiro valores, depois modelos de forno e posteriormente melhores empresas. Nesse caso aqui eu vou focar nos valores que eu acredito que é o que mais interessa aqui pra gente nesse vídeo. Os outros eu já falei em outros vídeos aqui do canal também. E a respeito desses valores, assim que as pessoas, supondo aqui que ela não tem um conhecimento muito amplo sobre aquela ferramenta, assim que ela descobre uma ferramenta, um forno barato, aparentemente legal e que ela julga que vai dar para fazer aquele trabalho que ela pretende desenvolver, ela por consequência, talvez por impulso ou também por falta de informação, ela pode acabar adquirindo uma ferramenta danificada, onde o valor que ela vai ter que investir para reparar aquele dano daquela ferramenta, ela poderia facilmente investir em uma ferramenta nova ou semi-nova. Pode parecer absurdo? Pode parecer absurdo, mas vai por mim, pessoal. Eu já conheci algumas pessoas que fizeram isso. Agiram por impulso na hora da venda, não somente por impulso, esse tipo de informação somente agora a gente está começando, as pessoas estão começando a ter mais acesso a esse tipo de informação, principalmente a respeito dessa ferramenta. Mas muitas delas, por agirem por impulso e falta de informação, acabam fazendo caquinha, digamos assim. Então, supondo que você está querendo ou pretende adquirir um forno de alta temperatura e encontrou alguns modelos acessíveis na internet, aqui eu vou te dar 5 pontos para que você possa levar em consideração antes de fazer a aquisição desse forno. Lembrando aqui que eu estou me referindo a forno usado. E o primeiro ponto aqui que você deve levar em consideração, e acredito que é o mais comum, é a respeito da estrutura do forno. E o que realmente você deve observar na estrutura dele? Primeiro, você deve observar, prestar atenção se ela está minimamente preservada. Por quê? Eu vou citar aqui um exemplo bem simples e comum de se acontecer dentro da vidrofusão que talvez você conheça ou não. Então assim, vamos supor, eu, Evandro, sou artesão, aqui eu tenho 3 fornos que eles me dão uma capacidade X de produção diária. Então vamos supor que eu quero aumentar a minha capacidade, quero ampliar o meu ateliê e para isso eu quero comprar um forno novo. Então eu compro um forno novo que vai melhorar a minha capacidade de produção e, por consequência, algum dos outros fornos que eu tenho aqui pode começar a ficar obsoleto. Eu, através do meu planejamento diário, eu percebo que se eu não utilizar aquele forninho, ele não vai fazer tanta diferença, digamos assim. Então eu acabo pegando esse forninho, colocando de canto e não utilizo mais ele.
começa a utilizar somente os outros que eu tenho. Dentre esses outros, o novo que eu comprei. À medida que o tempo vai passando, esse forninho que está de canto pode começar a acumular poeira, pode começar a acumular ferrugem, enfim, depende muito dos cuidados que eu tenho com ele após isso. E depois de bastante tempo eu utilizando os outros fornos, eu penso, poxa, esse forninho aqui, ele só está ocupando espaço. Eu vou colocar ele para venda. E aí eu coloco ele para venda com um valor reduzido. Só que nesse caso, supondo que a estrutura dele se manteve preservada, e isso pode ser um sinal de um bom cuidado. Por mais que eu tenha negligenciado ele no final, é um sinal de bom cuidado em relação ao uso dele. Por quê? Supondo que você, nas suas pesquisas que você fez, você percebeu que o forno ele está um pouco inchado, ou seja, na estrutura dele, nas partes que deveriam ser retas, ele está com aquela barriguinha, tanto nas laterais e pior ainda na parte de baixo dele, é sinal que houve um excesso de temperatura nele e isso acabou danificando a estrutura. Falando aqui basicamente da base dele, se você utilizar somente a base para a criação das suas peças, supondo aqui que você quer criar uma peça reta, uma peça plana, você não vai conseguir, porque a base ela curvou por causa do excesso de temperatura. Então, observando que a estrutura dele está inchada, foi problema no uso dele. Percebendo que existe ali um acúmulo de ferrugem e isso pode afetar diretamente nos tempos do forno, tanto subida quanto descida. E afetando os tempos do forno, você tende a gastar muito mais energia e tempo e de certa forma, dependendo de como tiver o vazamento de calor, você pode ter uma dor de cabeça imensa se a ferrugem tiver afetado também a estrutura interna do seu forno. E aqui é o segundo ponto que eu quero trazer para você. Primeiro, observa a estrutura. O segundo é basicamente voltado para o interior do forno. Por quê? Uma estrutura interna também preservada é sinal de que a pessoa, o antigo dono ou o dono atual dele, usou a ferramenta de forma correta. Observando o piso do forno, ele tem que estar reto também, assim como as paredes. E detalhe, eles não podem estar danificados. O que seria danificado? Seria trincado ou com furos, porque esse tipo de dano pode sim, dependendo de quão grave for, pode sim também afetar no desempenho do seu forno. Um exemplo aqui de problema no desempenho do forno que eu gostaria de mencionar aqui para você, vou citar aqui a subida de temperatura, a rampa. Vamos supor que em um forno normal, um forno novo, essa rampa demora cerca de 40 minutos para ir da temperatura atual, da temperatura ambiente até 780 graus. Demora 40 minutos. Com a rachadura do forno, se essa rampa passar de 40 minutos para 1 hora, olha só, são 20 minutos a mais de uso do seu forno. Fora o fato de que, com uma rachadura interna dele, havendo essa demora na rampa de subida, isso quer dizer que existe um vazamento. O calor interno ele está fugindo e vamos supor aqui que está fugindo por essa rachadura. Após a rachadura, ela vai encontrar com a estrutura metálica do forno. Com o tempo, vai se acumulando ferrugem na parte interna da parte metálica do forno e você só vai perceber que seu forno está se autodestruindo quando essa ferrugem que antes era interna começar a passar para a parte externa. E por consequência, para que você possa consertar esse problema, você tem que trocar toda a estrutura externa do forno, a estrutura metálica, e também o isolamento interno que está rachado. O técnico, a pessoa que vai fazer esse tipo de serviço, ele literalmente vai ter que desmontar o seu forno, fazer todos os reparos e depois montar novamente. E diga-se de passagem que o valor que ele vai cobrar, eu não estou julgando aqui, longe de mim, o valor que ele vai cobrar não vai ser tão baixo assim. Então, caso você queira evitar gastos com reparos do forno,
é bom você ficar atento nesses dois pontos também. Então, se você olhou a estrutura do forno, ou seja, a parte externa, tá tudo certo. Olhou a parte interna do forno, tá tudo certo também, tudo conservada, volte a sua atenção para o controlador. E o que seria o controlador do forno? É tipo esse aparelhinho aqui, é nele que você vai colocar toda a configuração que você precisa para que a sua peça faça o ciclo de cozedura, que é sair da temperatura ambiente, passar por todas as etapas de queima dela até chegar novamente na temperatura ambiente, para daí você poder retirar ela do forno. Basicamente é essa ferramenta que faz esse trabalho, a gente chama de controlador. E o que você deve observar nele? Dois pontos aqui que eu acredito que são os principais. Primeiro, ele existe? Ele tá lá? Se tá, tudo bem, já foi o primeiro ponto. Segundo, ele tá funcionando? Se está funcionando perfeitamente, é sinal que o seu forno ele está funcionando. O forno que você pretende adquirir, ele está funcionando. Por que isso é importante? Porque eu já vi propagandas, anúncios na internet de fornos, onde o valor cobrado por ele estaria ali em torno de 500, 600, eu não lembro exatamente se era 500 ou 600 reais. Era um forno barato, um forno grande, e era barato. Estava acessível a muitas pessoas, afinal, não é todo dia que se encontra um forno como esse por 500 reais, vamos supor aqui que é 500. Só que tinha um problema, ele não estava com o controlador. E o que significa esse não tá com o controlador? Um controlador desse é barato? Dependendo do caso pode até ser, mas existem o controlador certo para o forno certo. Nesse forno em específico, o controlador dele custava em torno de R$ 1.200. Ou seja, por mais que a ferramenta fosse R$ 500, além do frete que eu ia ter que pagar também, eu teria que adquirir um novo controlador. Ao todo, o forno me sairia mais ou menos por um valor médio de R$ 2.000. Isso estaria barato? Talvez. Para muitas pessoas pode ser barato, para outras pessoas não. Mas o fato é que não adianta você ver no anúncio um forno por R$ 500, sendo que após adquirir ele você vai começar a se frustrar com alguns pontos em que você vai ter que desembolsar mais dinheiro ainda para poder corrigir. Então, primeiro ponto, estrutura externa. Segundo ponto, o interno dele está preservado. Terceiro ponto, tem controlador? Tem. Tá funcionando? Tá. O quarto ponto aqui tem a ver basicamente com o funcionamento do controlador, porque não basta somente você ver que o controlador está funcionando, que ele está ligando e desligando. Tem que ver se ele está funcionando da forma correta. E o que seria essa forma correta, Evandro? Lembra que eu falei sobre o ciclo de cozedura, o processo de queima? Tem que ver se esse controlador ele consegue executar as etapas da queima. Porque se ele não conseguir, o controlador, por mais que ele exista, por mais que ele funcione, ele pode também estar desconfigurado ou até mesmo com algum erro que possa estar prejudicando ele, ou até mesmo com algum tipo de erro que impossibilite ele de executar as funções que ele foi projetado para executar. Então assim, eu sei que os vendedores, os anunciantes não vão colocar esse tipo de informação para que você tenha acesso, mas caso você encontre um forno que você queira comprar, que você realmente veja, opa, tá no meu orçamento, os pontos que o Evandro falou, tá tudo ali, eu vou comprar. Antes de você comprar, antes de você adquirir, peça para que o anunciante mostre primeiro seu interesse por aquela ferramenta e peça para que o anunciante faça uma configuração de queima nele e filme, ou tire foto, ou faça alguma coisa para que você tenha certeza que realmente aquele forno está funcionando. E o que seria essa configuração? O que você pediria para ele mostrar para você? Você ia pedir para ele basicamente fazer vídeo ou foto, ele ligando o controlador, ele adicionando os tempos, as configurações e o forno executando essas informações. Principalmente, e aqui pessoal, muito importante também, uma questão que eu esqueci de falar no começo, mas eu vou lembrar aqui vocês nesse ponto. Principalmente se estão todas as resistências do forno
funcionando. Isso também é primordial. Você pediu essas informações, ele mandou? Opa, tá tudo certo. O que mais você deve observar nessas informações aqui finais? Que é aí que eu chego no quinto ponto. Ele consegue se manter numa determinada temperatura, 800 graus, por cerca de 40 minutos. Se ele conseguir se manter em 800 graus por cerca de 40 minutos, com esse forno você consegue sim executar projetos utilizando a técnica da vidrofusão. E o que seria a vidrofusão? Em resumo, vidrofusão é a união de 2 ou mais pedacinhos de vidro utilizando a alta temperatura. Então, nesse exemplo, se o forno consegue ficar 40 minutos em 800 graus, você consegue perfeitamente trabalhar essa técnica. E lembrando que já estão abertas as inscrições para a Maratona Garrafa de Ouro, onde lá eu vou te mostrar tudo que você precisa saber para pegar uma garrafa de vidro e transformar ela em uma fonte de renda mensal que pode ser superior a R$3.000. O link da inscrição vai estar aqui embaixo. Bom, pessoal, então assim, para resumir, as 5 coisas que você precisa observar em um forno antes mesmo de adquirir em um forno usado é, primeiro, a estrutura externa dele. Tá tudo ok? Não tá danificado? Não tá acumulando ferrugem? Tá acumulando ferrugem? Pergunta para o camarada o que é aquele ferrugem. Peça para ele também abrir o forno e mostrar a parte interna dele. Tá conservada? Tá. Não tá? Pergunta o que aconteceu. Se tá ocupando ferrugem, se está acumulando ferrugem, por exemplo, na parte de cima do forno, após ele abrir o forno, peça para ele tirar uma foto ou te mostrar também uma filmagem, alguma coisa daquele ponto onde está acumulando ferrugem na parte externa. Peça para ele te mostrar a parte interna. Se você perceber alguma coisa estranha, sinal que aquele ferrugem também já está afetando o interior dele. Terceiro ponto aqui é o controlador. Tem controlador? Tem. Ele funciona? Funciona. Aqui a gente vai para o quarto ponto. O controlador consegue executar os ciclos? Consegue. A gente vai aqui para o quinto ponto. Esse ciclo, ele consegue se manter em 800 graus por cerca de 40 minutos? Consegue. No universo aqui da vidrofusão, isso já é o suficiente para que você consiga criar uma quantidade muito grande de peças utilizando essa técnica. E se você gostou de mais esse conteúdo que eu trouxe aqui para você, deixe seu like, se inscreve no canal, isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e eu vou deixar o link da inscrição para a Maratona Garrafa de Ouro aqui na descrição do vídeo. É de graça. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!